Olá, internautas, está começando mais um Recordar é Viver, programa de entrevista que fala sobre a história do futebol brasileiro. Eu tenho aqui hoje comigo Gilmar Popoca, uma honra ter você aqui, Gilmar. Obrigado, é um prazer estar com vocês aí, espero que seja bem interessante o nosso bate-papo aí. A gente vai falar sobre a passagem do Gilmar pelo Flamengo, foi onde ele começou a carreira, onde ele se destacou mais nos anos 80, de 83 até 88. Gilmar, vamos começar primeiro pelo nome. Da onde veio Popoca? Cara, esse é um apelido que veio desde moleque, né? Desde criança lá de Manaus. Quando eu nasci, minha irmã, né? Foi ao hospital lá e de repente, não sei qual foi a ideia dela, devia falar pipoca, falou Popoca. E aí pegou, a família adotou esse nome, meu pai, minha mãe. Sempre utiliza essa linguagem ainda, fala poca pra lá, poca pra cá. E aí pegou, né? E quando eu comecei a jogar bola lá em Manaus, molequinho no Dente de Leite, aí o pessoal falava Popoca, aí ficou, era um apelido que não é agressivo, eu até gostava muito, né? E depois, do passar dos anos, aí acabaram adotando aqui no Flamengo também. E como é que você chegou no Flamengo? Você jogava onde? Você jogava em Manaus? Chegou aqui com quantos anos? Como é que foi essa mudança? Em 75, a gente até morava aqui no Rio, a gente retornou para Manaus, meus pais, e eu comecei no Dente de Leite, lá no Rio Negro, de Manaus e tal, fui, até que o Flamengo foi fazer um amistoso lá em Manaus contra a seleção amazonense, ou contra o Rio Negro, ou Nacional, se eu não me estou equivocado, e tinha um preparador físico, né, o professor Antônio Piola, que eu tenho uma gratidão muito grande, era muito amigo do Cláudio Coutinho, e fez estágio com ele aqui no Rio de Janeiro. E falou, levou um álbum lá e falou, tem um molequinho aqui, um garotinho, um Popoca, canhotinho, que bate uma bola e tal, faz um gol. Na época você tinha quantos anos? Eu tinha uns 14 anos. Bate uma bola aí e tal. Aí o Cláudio Coutinho viu lá no hotel e tal e pediu pra me conhecer. E aí eles foram treinar no estádio lá no Vivaldo Lima, né, no Vivaldão. E acabou o professor me levando lá, o professor Antônio Piola me levou lá com o professor Cláudio Coutinho, me conheceram, ele, o Franca Lassi, me pegaram, a senhora era muito magrinha, né? Falaram, pô, tu joga bola mesmo, cara, não sei o quê. E a conversa foi indo até chegar mais ou menos próximo ao túnel ali em que os jogadores iam subir para treinar. E eu nunca tinha visto de perto o Zico, assim, Júnior, né? Rondinelli, Manguito, Adílio, Andrade, essas feras todinhas, né? Estava um sonho. Bom sonho, né? O Zico era o meu ídolo de botão, de infância e tal, pô, então... E tem até uma curiosidade, né? A família é vascaína, né? E todo mundo não entendia porque que nos meus botões o Zico sempre era o artilheiro e o Flamengo às vezes ganhava o campeonato. Então, é porque eu já tinha aquele sangue rubro-negro mesmo. Por citar em Zico, em 82 saiu uma matéria na revista Placar, na capa da revista Placar, onde você era apontado como um dos sucessores do Zico, junto do Zinho, do Wallace e outros jogadores também, do China, do Gaúcho. Como é que foi para você, ainda com 18, 17, 18 anos, sair na capa de uma revista tão importante como a Placar? A cobrança foi maior a partir dali, como é que foi isso? No começo era assim inacreditável, porque pô, eu vim de tão longe, né? Vim de Manaus e vim parar no Flamengo, vim pro juvenil do Flamengo, infantil do Flamengo. Comecei a conquistar o meu espaço dentro do clube e de repente já começaram a dizer que eu poderia realmente no futuro, né, ter uma oportunidade de jogar no time profissional com a camisa do Zico, porque eu jogava naquela posição, né, não que especificamente seria a camisa 10, mas que eu jogava naquela função e tal. E, então, pra mim, assim, foi no começo fiquei meio atordoado, né, falei, pô, inacreditável, sair lá de Manaus, né. Muita coisa, né? Rapidinho, então, em poucos anos já estão dizendo que eu posso chegar aí. Mas aí eu procurei me dedicar mais ainda, porque eu acreditava que eu podia realmente, era o meu sonho. Meu sonho no começo era jogar na Gávea. Aí eu queria jogar na Gávea. Aí depois jogar no Maracanã, né? Então, a primeira vez que eu joguei no Maracanã, até um papo rápido assim, eu era louco para jogar no Maracanã e eu estava no juvenil e fui relacionado com os juniores e fiquei no banco nesse jogo e eu queria muito jogar. E o Maracanã foi enchendo e faltava acho que uns 20 minutos, 15 para acabar o jogo. O treinador me chamou e... me chamou e falou, ó, você vai entrar agora e tal. E de repente na quarta ou quinta jogada, eu peguei uma bola
driblei 2 assim, soltei chute de fora da área e a bola entrou. Aí eu não sabia para onde ir. Eu estava completamente perdido. Né? Isso, Maracanã já borbulhando, eu não sabia se eu ia para lá, para cá e comecei a chorar, né? Aquela coisa. E foi muito legal, né? E à noite peguei o orelhão, liguei, pai, pô, fiz gol no Maracanã e tal. Era um maior sonho mesmo, né? E falando em emoção, a sua estreia no profissional do Flamengo, você tinha 18 anos, foi Flamengo e Corinthians no Maracanã. Flamengo ganhando de 5-1 do Corinthians, né? E você jogou ao lado do Zico. Como é que foi isso? Assim, uma outra sensação maravilhosa, né, para você que estava... O treinador era o Carlos Alberto Torres, né, o professor Carlos Alberto Torres. E estava no banco eu, estava o Adalberto também. Tinha alguns jovens lá no banco. E o Flamengo já ganhava, acho que não me engano, de 3-0 já. E deu 15 minutos do segundo tempo, ele mandou eu entrar. E aí o coração disparou, né? Assinei a súmula e tal, falei, quem é que vai sair e tal. Aí ele tirou o Júlio César, um loirinho que jogava pelo lado esquerdo ali. Aí eu não acreditava, falei, caraca, olha o time do Flamengo. Leandro, Júnior, Moser, Andrade, Adílio, Zico. Eu tava assim num sonho, né, cara? Eu naquele time, ainda joguei mais praticamente 30 minutos ao lado deles, fazendo jogadas com eles e fizemos mais 2 gols. Não era um time qualquer que vocês estavam jogando, né? Vocês estavam jogando contra o Corinthians de Sócrates. Isso, Sócrates, Zenon, Casagrande, Birubiru, Vladimir, uns caras, Leão, se eu não me engano, era o goleiro. Então era um time só craques. Eu falei, cara, que sonho, eu aqui no meio das feras, né? Tocava, aparecia, quase fiz um gol, né? Por muito pouco, eu tenho esse vídeo em casa, em que eu saí lá de trás driblando assim, aí toquei no Zico, né? O Zico deu um passe lá maravilhoso. Só que o Helder entrou um pouquinho na frente e acabou o juiz dando impedimento, o árbitro deu impedimento. Mas assim, pô, só o fato de receber um passe do Zico, fazer uma jogada com ele. Especial, não tá vendo? Eu não acreditava, né? Eu falei, cheguei em casa radiante aí, pô. Você chegou a jogar outros jogos naquela campanha do Campeonato Brasileiro de 83. O Campeonato Flamengo foi campeão, né? E você é campeão brasileiro pelo Flamengo. Como é que é hoje você olhar para trás e falar, pô, eu sou campeão brasileiro pelo Flamengo, junto desses caras? É um orgulho muito grande, né? Porque, inclusive, na final, né, contra o Santos, tava eu e Bebeto, né? O professor Carlos Alberto estava definindo quem ficaria no banco e eu acabei ficando eu, porque logo em seguida nós viajávamos para o México para disputar o campeonato Sub-20, né? Mundial de Juniores. Sim. E eu fiquei no banco naquela final, né? Só não deixaram eu entrar, eu lembro, um fato curioso, que o Carlos Alberto Torres me abraçou, né? Eu tenho essa foto lá em casa. E eu tava louco, ele falou, tu tá doido pra entrar, né? Calma, não, calma. E o Flamengo tava ganhando 2-0, logo depois o Robertinho fez uma jogada maravilhosa, 3-0 o gol do Adílio. Eu falei, pô, é agora. Mas ele não, acho que ele ficou temeroso, né? Porque qualquer gol que nós tomássemos seria um problema, Até né? o 3-0 tava o 2-1, o Santos seria campeão. E 3-1 iria pra prorrogação, eu creio, pênalti, uma coisa assim. Então, ele ficou temeroso e acabou botando o Ademar, né? Porque na nossa época só eram 2 substituições, né? Diferente de hoje. Então eu fiquei assim, mas pô, só é um fato de eu estar ali, cara, campeão brasileiro, aquela galera. O nome tá ali na história, né? Pois, sei lá, naquela época, quase 150 mil pessoas no Maracanã, né? Uma loucura. A torcida do Flamengo que sempre deu show, dá show ainda, mas era um negócio assim que a gente se emocionava, né? Principalmente quando começava a cantar, então foi assim é uma coisa que a gente guarda pro resto da vida. Não tem como explicar com não palavras. Não tem. No final do ano de 83, teve a despedida do Raul. E você participou desse jogo. Você tem lembranças do Raul? Como é que ele era como companheiro, como goleiro? Como é que foi esse jogo, a despedida dele? Pô, foi muito legal. Eu fiquei super orgulhoso, né, de ter sido convidado, né? Porque, pô, já existiam tantos atletas que o Flamengo já tinha tantos atletas convidados, fizeram uma seleção para jogar, né, contra o Flamengo. Eu ali no meio no hotel, lembro no hotel, eu sempre fui muito fã também, assim, um cara que eu, por ser canhoto também, era louco pelo Rivelino, né? Era um cara que eu tinha uma paixão. E, pô, eu queria pegar autógrafo, os caras falavam, pô, você é bobo, um jogador pedindo autógrafo e tal. Mas eu queria chegar perto do Rio, né? Porque o Zico já tinha aquela proximidade, já tinha perdido aquela... A gente sempre convivia. Então, assim, poxa, cada jogador assim, que eu não acreditava, né? Que eu pudesse ali estar com tanto pouca idade, junto com aquelas craques, né? Nacionais ali, né? Mundiais, né? Vamos dizer. Então, assim, foi um dia assim, maravilhoso. O Raul,
era um cara muito tranquilo, um cara muito bacana, um cara sempre muito tranquilão, né? Assim como ele era como goleiro, né? Que ele se posicionava bem, não era das defesas espetaculares, mesmo como pessoa também. Carinhoso com a gente que era o garoto, né? Sempre carinhoso, sempre atencioso. Eu lembro de uma viagem que a gente foi, não sei se foi pela Libertadores, né? Ele sempre procurando dar sempre uns conselhos legais, mas sempre muito carinhoso, muito amigo dos jovens, né? Nada de maneira agressiva, não. Um cara também que eu tenho um carinho muito grande por ele, né? No segundo semestre de 83 e no primeiro de 84, você jogou pouco entre os profissionais do Flamengo. E tinha as Olimpíadas em Los Angeles, que você participou. Você não jogou, você estava machucado, você voltou para os júniores. O que aconteceu e atrapalhou para a convocação ou não? Ou pelo contrário? O que aconteceu, por exemplo, nesse período, como eu era amador ainda, existia uma coisa que eu acredito que o Flamengo provavelmente deva estar pensando em voltar com essa situação. Nós éramos juniores ainda, mas nós já estávamos no profissional, sim, certo? Então, nós treinávamos entre os profissionais, mas de repente não éramos relacionados para o jogo. Então nós descíamos para jogar no juniores porque nós éramos importantes para os juniores também, entendeu? Então assim, é uma coisa que o atleta, hoje o jogador do Flamengo, dos juniores, ele tem que entender isso. Que é importante ele estar jogando, é importante ele estar evoluindo, né? Ele tá entre os profissionais, mas ele ainda não é um profissional. Então, se ele descer para jogar pelos juniores uma final, uma semifinal, isso é uma honra para ele, sabe? É um motivo de orgulho. Mas para você, na época, você já pensava assim? Você aceitou numa boa? Numa boa, porque nós tínhamos esse pensamento, primeiro de querer jogar. E era Flamengo, a gente pertencia ao Flamengo. E eu me sentia assim muito mais confortável em voltar, porque eu tinha um carinho dos atletas dos juniores, sabe? Que eles, o Gilmar voltou, o Gilmar vai jogar com a gente, afinal. Então, a minha moral triplicava, entendeu? Então, e normalmente eu conseguia fazer uns golzinhos, decidir os jogos. Então, aquilo ali me dava uma moral muito grande, né? Então, era uma amizade que existia muito grande entre o grupo. Então, eu ficava feliz quando eu voltava do profissional, né? Eu falava, pô, voltei, os caras vamos concentrar juntos, vamos... Então, eu acho que o atleta do Flamengo hoje, ele tem que pensar assim também. Se ele não estiver sendo aproveitado no profissional, apesar de estar treinando, ele tem que descer e vestir a camisa com o mesmo orgulho, com a mesma vibração, como se estivesse no profissional, né? O primeiro bloco fica por aqui, a gente volta já. Olá, eu sou Bruno Lucena, estou conversando com o Gilmar Popoca. Gilmar, você foi para as Olimpíadas de Los Angeles em 84, seleção brasileira foi medalha de prata, pela primeira vez na história a seleção ganhava uma medalha no futebol e você se destacou num time que era quase todo formado por jogadores do Inter. Como é que foi essa experiência para você? Primeiro houve uma convocação, né, e realmente a seleção parece que não andou muito bem e acabou que eles acharam que a seleção estava muito, assim, não estava com um nível muito legal. Então já estavam praticamente em cima da competição e aí resolveram levar o Internacional e ficaram só, se eu não me engano, 3 jogadores ou 4 de outros clubes. Eu do Flamengo, né, que eu tinha 19 anos, eu do Flamengo, o Luiz Henrique, goleiro da Ponte Preta, o Chicão, atacante da Ponte Preta, e o lateral direito Ronaldo, que era do Corinthians. E nós encaixamos no time do Internacional. Eu, por sorte, né, na época o Internacional também tinha um cracaço, que era o Rubem Paz, que era da seleção uruguaia. Mas como ele era uruguaio, ele não poderia ir. E aí abriu brecha para mim. Apesar que quando eu cheguei também, né, eu não era o titular era o Milton Cruz, que hoje é auxiliar no São Paulo, que é um cara muito legal, um amigo que eu também... Mas o Milton Cruz, ele era mais centroavante ou ele era meia também? Ele estava fazendo meia, né? Ele estava fazendo meia atacante. Sim. Naquela época existia o nosso famoso meia atacante. Hoje já não... Ponta de lança. Ponta, né? De lança. Aí hoje já não utilizam mais, é mais armador. E o Milton era o titular e tal. Aí eu fui. E até que conquistei a posição de titular e foi primeiro um orgulho muito grande, né? Primeiro de uma Olimpíada, né? Porque naquela época também não se valorizava muito a Olimpíada, né? O futebol brasileiro nunca valorizou muito a Olimpíada. E deveria ser valorizado, porque depois do Mundial, de uma Copa do Mundo, eu acho que não existe competição mais importante do que uma Olimpíada. Com certeza. Então, assim, eu acho que... O mundo para para assistir, né? E com uma dificuldade maior na Olimpíada de 84, porque a Alemanha, a Itália e a França
foram com praticamente o time principal, com jogadores que disputaram a Copa de 86. Acho que 70% das equipes, né, eram profissionais e eram já a base para a Copa do Mundo. Tanto que a França foi com o Schwereb, tinham outros atletas que eu não lembro agora, eu lembro do Schwereb porque eu disputei artilharia com ele. A Itália foi com o Fana, Bagni, que era um volante que jogava no Napoli, jogava com o Maradona e o Careca. O Brasil eliminou a Itália, né? Eliminamos a Itália por 2-1, eu fiz inclusive um gol. Fez um gol. Fez o primeiro gol. Então, a Alemanha também tinha um time... E o convívio com os outros atletas de outros esportes? Eu acho que isso aí foi o melhor de todos. Nós ficamos na Universidade de Los Angeles, né, na UCLA, e foi um convívio muito assim... É muito legal, porque no começo a gente tem alguma dificuldade, mas depois fica praticamente uma família, né? Todo mundo... Você não tem a obrigação de sentar somente para almoçar com seus companheiros, não. Você senta na mesa do japonês, do italiano, do francês. Então, a gente desenrolava lá. Eu não era muito bom no inglês, o inglês era pequeno, mas a gente desenrolava a linguagem da mímica e ficava amigo. E era muito legal, foi uma experiência muito bacana mesmo. Acho que inesquecível para mim. Foi inesquecível mesmo. Esse convívio dentro da vila era a coisa mais maravilhosa, né? Apesar de alguns momentos de tensão, né? Eu lembro que teve aquele problema da Rússia, que boicotou. Sim. A antiga União Soviética, boicotou os Jogos de Los Angeles, os americanos tinham boicotado 80, e havia um rigor muito grande na nossa vila, porque alguns países... Tinha acontecido em 72 em Munique, né? Isso. E alguns países comunistas, né, na época, né, estavam também localizados num prédio central da nossa vila. Então, eles tinham um rigor muito grande, né? A SWAT estava presente, havia uma vistoria, cara, uma loucura. Qualquer coisinha eles entravam. Eu lembro quando a gente chegava do treinamento, tinha um código que o ônibus botava para passar de um portão para o outro, entravam os cachorros, eles conferiam as tarjas, as carteiras todinhas, era um negócio de louco mesmo. Todo cuidado era pouco. Era pouco, né? E o pessoal da SWAT sempre na ativa ali, sempre na expectativa. Mas foi muito legal, assim, acho que foi maravilhoso, né? Foi uma coisa que eu podia ficar mais tempo lá, que eu não tinha... Foi antes e depois, né? Foi isso. O encerramento foi uma festa maravilhosa, foi na época, esqueci o nome, lá na Rich, que fez cantava aquela música, oh my, uma música muito legal também, foi todo mundo dançando, enfim, foi uma festa assim inesquecível, né? E a única coisa que me Você tem em DVD, alguma coisa das Olimpíadas? Eu tenho os gols, né? Tem um vídeo. A única coisa que me entristeceu assim, que às vezes me incomoda um pouco, é justamente porque, eu falo para todo mundo, né? A medalha de prata ela é conquistada na semifinal, né? Você quando conquista a semifinal, você ganha uma medalha já. Então, a de bronze, às vezes, parece até que tem um valor maior, porque ela é disputada mesmo, ela ganha com sacrifício. A prata você já ganha na perda, né? Você perdeu, você ganhou. Então a ficha demora um pouquinho para cair, né? Você fica um pouco triste, eu fiquei muito triste, principalmente no pódio. Tenho todo o respeito pelo hino da França, acho muito bonito, mas quando toca é uma coisa que me incomoda, aquele hino tocando, aquela bandeira subindo e a minha medalhinha indo embora, sabe? Foi um momento assim de muita tristeza. Mas até hoje é a melhor colocação da seleção brasileira em Olimpíada. Olimpíada, é verdade. Melhor, né? Foi a só melhor. 88 que também foi prata, né? Foi ruim porque nós jogamos um belo jogo, acho que foram 70 minutos em cima da França e 2 lances esporádicos assim, 2 gols de cabeça e aí mataram o jogo. Mas eu acho que foi uma experiência única e vai ser guardada com o resto da minha vida. Na volta das Olimpíadas, você disputou o Campeonato Carioca de 84 pelo Flamengo. Na Taça Rio, você se firmou já como titular. Você chegou a fazer 5 gols em 10 jogos, sendo que você fez 4 gols em 4 jogos seguidos. Né? Como é que foi assim, o assédio com os fãs na rua, depois das Olimpíadas, depois de virar titular do Flamengo, de ser artilheiro? Como é que foi essa mudança de vida assim na rua, o contato com as pessoas? É uma coisa assim que você tem que se acostumar, né? As pessoas param você, querem um autógrafo. Mas eu sempre fui um cara assim, muito carinhoso nesse aspecto. Eu nunca fui um cara muito assim, sabe, de excluir as pessoas. Sempre fui um cara muito afetivo, um cara carinhoso. Então,
eu tinha essa facilidade desde a época de Manaus. Então, claro que você estranha, né? Pô, entra no shopping, entra num negócio, aí entra num restaurante, às vezes começa a ter uma mordomiazinha maior, né? Então, às vezes me assusta um pouquinho, eu era um pouco envergonhado, às vezes eu ficava meio envergonhado, suava um pouquinho, aí pouco a pouco eu fui me acostumando com aquilo. Até entrevista. Aí de repente paravam, vinham pra cima de você, aí pô, tem um monte de fera ali, um monte de gente vinham pra cá também. Aí no começo você fica meio... Mas depois você vai acostumando, né? No começo eu suava um pouquinho, né? Mas como eu também não tinha muita dificuldade pra falar assim também, eu levava na boa, mas às vezes eu ficava... Caraca, cara, eu tô... Momentos. Né? Às vezes ficava meio assim, envergonhado, mas levava numa boa e era uma coisa natural, né? Uma coisa que meu pai me falava sempre, você vai ter que se acostumar com isso, porque só cuidado, entendeu? Só cuidado, porque para evitar excesso, né? E graças a Deus nunca fui um cara de muitos excessos, não. Sempre fui um cara mais tranquilo. E nas finais do Carioca, você não chegou a jogar, de 84. Por quê? Você lembra? Eu lembro, se eu não me engano... Você jogou a Taça Rio toda, mas nas finais que foram contra o Fluminense, contra o Vasco... se eu não me engano, eu tive uma entorse no tornozelo, lá na Granja, o Flamengo estava na Granja na época, e acabei ficando no banco contra o Fluminense. Né, O Assis fez um gol, isso, fez um gol. E aconteceu também que logo, mas por incrível que pareça, eu fiquei fora desse jogo, mas na semana eu desci para jogar a final de juniores. Entendeu? Então foi uma entorse no tornozelo. Será que o time sentiu isso em campo? Não, porque eu acho que naquela época o Flamengo tinha tanta fera, entendeu? Quem entrasse ali sempre dava... Mas você tava fazendo teus golzinhos. Não, tava tentando, né? Pelo menos fazer um pouco, né? Porque, pô, a ausência do Zico, pelo amor de Deus, não existe um jogador, né? Tinha sido vendido pra Itália, né? O Zico é que eu falo pra todo mundo. O Galo, assim, eu sei que todos falam do Pelé, meu pai, minha família, todo mundo. O Pelé realmente foi o maior de todos, mas o meu Pelé foi o Zico, né? Então, assim, era complicado, né? Mas eu tava levando numa boa, eu tava determinado a fazer o meu trabalho, sem querer qualquer tipo de comparação, entendeu? Qualquer tipo de nada, apenas ser o Gilmar, né? Pelo tempo, pelo fato de um atleta, por exemplo, eu sou praticamente 12 anos ou mais novo que o Zico, né? Então, eu só queria ter minha carreira normal, entendeu? Com sucessos, vitórias, derrotas, mas sem qualquer tipo de comparação. A comparação era mais também por causa da posição, né? Você jogava na mesma posição, né? Então era inevitável, né? Mesma época que ele estava indo embora, você começou. Eu gostava muito de bater falta, né? Eu sempre realmente fui um muito bom batedor de falta, então acabaram... atrapalhou um pouco, não digo para minha cabeça, não. Atrapalhou um pouco para as pessoas, né? Porque as pessoas às vezes queriam fazer uma cobrança que era desnecessária, porque cada um tem o seu talento, cada um tem a sua nacionalidade, entendeu? E o Galo, poxa, foi o maior jogador nosso aqui. Sempre aconselhou ele. Isso, foi sempre o maior atleta que o clube já teve, entendeu? Então, eu queria só dar sequência, fazer a minha carreira, sem me preocupar melhor, não, nada disso. Nunca tive essa ambição, nunca foi minha cabeça nunca teve voltada para isso. Agora, indo para 85, Campeonato Brasileiro de 85, você chegou a fazer alguns gols importantes. Fez um gol no Corinthians, fez gol no Coritiba, 1-0, né? lá no Couto Pereira. Né? Foi um fato curioso. Não é? Então, e você fez um gol também histórico, foi contra o Botafogo, 6-1, sexto gol foi seu. Isso. Então, tem algumas lembranças desses jogos? Assim? Tem, primeiro do Curitiba, né? Eu lembro que, se eu não me engano, era o Tita, o batedor de pênalti, né? Tava de Tita, Moza. E eles acabaram errando alguns pênaltis. E eu vinha treinando pênalti também, que eu sempre batia um pouquinho de pênalti. E aí vinha o Bebeto. E acabou, na época, o Zagallo falando que o batedor de pênalti seria agora ou eu ou o Bebeto. E eu aceitei aquele desafio, né? Falei, beleza, agora eu sou o batedor. Treinava muito. Aí justamente contra o Curitiba, contra o Pereira, casa cheia lá.
a gente precisando de um resultado bom, né? Eu lembro até que saiu uma capa depois do placar, saiu uma reportagem bacana. Eu tenho essa... Curitiba que foi campeão brasileiro. Isso, eu tinha foto, e eu tinha foto, né? Eu tenho essa foto lá em casa. E aí, pênalti. Aí eu falei, caraca, agora é comigo mesmo. Não pensei 2 vezes. Botei a mão debaixo, peguei a bola, todo mundo me olhou. Falei, vamos lá, cara. Eu sempre treinei, né? Acho que fui, bati super bem. O goleiro era o Rafael, não sei se você lembra. E aí, e pegava, ele era gigante, cara, era gigante. Mas aí ele não conseguiu acertar o canto, e eu acabei fazendo aquele gol. E depois veio esse jogo contra o Corinthians, que foi um fato curioso também pelo fato do Jair Pisserni ser o meu treinador na Olimpíada, né? E ele me conhecia, e o meu marcador era o Dunga, era justamente o Dunga. E também tinha jogado comigo na Olimpíada. E eu tava num dia assim inspiradíssimo, né? Tava muito bem mesmo, ele não conseguia, apanhei muito, não conseguia me achar muito. Eu fiz um grande jogo e acabei fazendo um gol numa jogada do Marquinhos pelo lado esquerdo, um cruzamento, o Adílio até ia fazer o gol, eu cheguei um pouquinho à frente dele, tirei do goleiro e fiz um 1-0. Ganhamos de 2-0. Então foram... Botafogo. E aí no 6-1, né, foi um lance que a torcida do Botafogo começou a provocar o Flamengo, falou que o Flamengo se assustava com o Botafogo, compraram um monte de papel higiênico, aí fizeram um monte de arruaça com a gente, e o Zagallo acabou mudando o time naquele dia e botou um time mais ofensivo, né? Que a gente jogava sempre com o Marquinhos fazendo o quarto homem pelo lado esquerdo, fazendo um time mais... Como foi uma característica do Flamengo, né? Nunca com tantos pontas, né? Assim, um pouco... Não digo na época do Júlio César Uriguela, que era um fenômeno, né? Fazer igual aquilo não existe. É assim, mas sempre jogava com... E aí entrou o Paulo Henrique, ponta esquerda, que fez uma partidaça. Botou o Eider, ponta direita, que veio do Náutico também, que era um maravilhoso ponta direita. E eu estava na meia, jogou Andrade, Adílio e eu. E nós fizemos... E começando o jogo, nós tomamos um gol. Fez 1-0. Gol do Eloy. Maracanã lotado, né? E a torcida começou a empurrar. E nós empatamos, viramos e terminamos o primeiro tempo com 3-1. No retorno, inclusive foi um jogo histórico com o Adalberto, que foi o melhor jogador em campo. Ele fez uma partida assim, esplendorosa. 2 gols, esplendorosa. Não, uma atuação em que eu considero também, além de ser meu irmão, meu amigo, um dos maiores laterais que eu já vi jogar. Se não fosse a lesão dele, com certeza teria uma carreira muito promissora e com certeza a seleção brasileira, Copa do Mundo, porque é um lateral espetacular. E aí 3-1, 4-1, 5-1. E aí eu peguei uma bola lá na ponta esquerda, assim, debaixo da torcida do Flamengo. O Flamengo querendo mais. E a torcida gritando, a torcida toda em pé, né? Toda em pé. Aí eu dei um passe assim meio, sabe, meio ganhando, né? Meio cheio de estilo, o Andrade. Só que eu dei pro Andrade e corri um pouquinho como se fosse receber a bola de bola. Só que o Andrade, com toda a classe dele, deu um drible, se eu não me engano, no alemão e no outro zagueiro, acho que era o Cristiano, não lembro agora. Deu um drible, levou os dois e entrou praticamente cara a cara com o Luiz Carlos. E eu vinha por trás dele. E aí o Andrade, não sei porquê, o Luiz Carlos já estava caindo pro lado de cá e o Andrade só era empurrar ali. Aí ele virou o pé, né? Que a gente, o jogador tem essa... Ele virou. No que ele virou, o Luiz Carlos socou para fora da área. E eu vinha chegando. Mas eu não pensei 2 vezes, nem dominar. Do jeito que eu vim, eu soltei a perna. Falei, vai na geral. E foi lá na gaveta. Aí, pô, eu não sabia, mas o Maracanã veio abaixo, né? Uma gritaria, todo mundo chorando ali, se abraçando. Eu lembro que eu me ajoelhei do lado da trave ali. E depois... Tem imagem desse jogo no YouTube também. Eu tava vendo recentemente. É coisa de louco. Aí o Maracanã... E a gente se emocionar mesmo. Foi, não. Eu me ajoelhei debaixo, os caras vieram me abraçar e eu chorando. E logo o Andrade, que fez o 6º gol em 81, isso, participou da jogada. Seria o homem do 6º gol novamente. Mas aí ele deu uma viradinha de pé e a bola sobrou pra mim. Foi marcante também. Aquilo ali marcou minha vida também. Somente que 6-1 no Botafogo é uma coisa não é todo rara, dia. Não é todo dia. O Botafogo, com todo respeito, é uma grande equipe. Claro, né? claro. Então eu tenho nenhum de respeito a eles não, porque realmente é uma equipe tradicional do nosso futebol. Justamente por ser uma grande equipe, que você tem esse jogo como um dos
inesquecíveis, É, né? e eu tive também a honra também de vestir a camisa do Botafogo. Eu tenho a maior honra. A gente vai chegar lá. E agradecimento também a eles. É um clube que eu tenho um carinho também muito especial. Legal. Naquele final de ano de 85, o Flamengo fez uma excursão pelo Brasil, foi em várias cidades, São Lourenço, enfim, no Nordeste. Como é que é viajar pelo Brasil e ver a torcida do Flamengo assim, todos os lugares, a quantidade de gente que torce pelo Flamengo? É uma festa, cara, é impressionante. Eu falo que quem joga no Flamengo nunca joga de visitante, porque onde você vai, você tem maioria. Você pode jogar, eu joguei uma vez, nós jogamos nessa excursão aí, nós jogamos em Mossoró. Pô, 80% do estádio era Flamengo. Então assim, não tem, vai jogar em Recife, vai jogar em Natal, vai jogar em Manaus, vai jogar em qualquer cidade que você vá. O Flamengo, a torcida é a maioria, né? Então o Flamengo nunca joga de visitante, né? Sempre. E mais e o carinho, né? Os torcedores são apaixonados pela gente, são loucos, né? Para ter um contato, para ter um olhar, para ter um toque assim, de mão. Então, eles são realmente alucinantes. É por isso que o Flamengo é essa paixão, né, tão grande. São 35 milhões aí de torcedores. Acredito que seja até mais agora, né? Mas não tinha diferença, né? O Flamengo como se estivesse jogando no Maracanã. Fora a festa, né? A loucura que era, né? Do assédio do torcedor com a gente. Em 85 o Zico voltou da Itália. Mas logo depois ele se machucou num jogo contra o Bangu. Como é que foi assim, receber o Zico de volta e como é que foi ver a contusão dele, ver que ele queria tanto disputar a Copa de 86? Como é que foi aquilo tudo ali, a volta dele e a contusão? Para mim foi maravilhoso, porque assim como muitos pensavam, o Zico chegou, agora mas para ele eu tenho sempre que abrir as portas, né? Sempre ceder, porque, como eu falei pra você, o Zico era o meu e de outros o Pelé da gente. Então pra mim eu falei, quem sabe consigo uma brecha ali do lado dele pra jogar, né? Entendeu? Então pra mim foi maravilhoso o retorno dele. E triste depois porque foi um lance estúpido, né? Eu inclusive estava naquele jogo contra o Bangu, eu tinha entrado no segundo tempo. E como eu já tinha jogado algumas vezes, né, do lado dele, eu falei, eu também vislumbrei a possibilidade de, quem sabe, poder vir a jogar do lado dele, seja em qualquer outro lugar. Né? Até goleiro você vai, né? O importante era estar no grupo, porque jogar com ele é muito fácil. Né? Ele simplifica tudo aquilo que muitos pensam que seja difícil. O jogador do Bangu deu uma entrevista dizendo que o Zico veio na maldade, né? E por isso que ele fez a falta. Eu não vi por esse lado, não. Eu vi o Galo levantando a perna, querendo se proteger, como se tivesse feito E ele fez uma alavanca por cima, muito em cima. Você levantar um pé até uma certa altura é normal, mas você vir em direção ao joelho é assim uma coisa... Com 25 anos de carreira, não teve nenhum lance que pudesse o cara justificar o que ele disse, né? E o que ele fez, principalmente. Foi um lance muito estúpido, né? Uma coisa muito agressiva. E a gente ficou muito sentido, né? Porque, realmente aquele problema todo, ligamento cruzado. E para um atleta, realmente o joelho, né, é um complicador, né? Porque você perde um pouco da sua estabilidade, entendeu? Te exige mais, entendeu? Há sempre aquele receio. Mas aí o Galo, com o passar dos anos, acabou dando a volta por cima e conseguiu, meio como sempre, mesmo com todas as dificuldades, as debilitações, né, da lesão, ele continuou sendo o maior jogador que o Flamengo teve. E que o mundo pôde depois apreciar. O próprio Japão teve essa oportunidade de apreciar. Né? Em 85, ainda no Campeonato Carioca, o Flamengo perdeu de 4-0 para o Vasco. Logo depois foi fazer uma excursão para os Estados Unidos. Como é que foi na volta? Houve crítica? Você que tinha entrado só no segundo tempo, você foi criticado também? Como é que foi aquela semana ali para o grupo? Foi muito ruim porque o Vasco sempre foi o nosso maior rival, né? Flamengo e Vasco era sempre um jogo muito difícil. E naquele dia, nós íamos viajar logo em seguida para os Estados Unidos e naquele jogo, se eu não me engano, com 20 minutos de jogo, nós perdemos o Adalberto e o Moza, que foram expulsos. Então o Vasco ficou com uma superioridade aí numérica bem grande, né? Então eles praticamente dominaram o jogo todo. Eu cheguei até a entrar no segundo tempo,
O Vasco que tinha o Romário, tinha o tava Romário, começando, Roberto, né? mas eles, pô, e com 2 a mais, era mais complicado ainda segurar o Vasco. E foi um dia que a torcida realmente pegou muito no pé da gente, né? Nós lutamos o que podíamos e saímos dali escoltados, fomos para o aeroporto, a torcida queria dar uma chegada na gente e perder do Vasco 4 Já a 0. estava prevista a viagem antes do jogo? Já estava tudo programado, tanto que nós fomos direto para o aeroporto. Sim. A torcida até perseguiu um pouquinho a gente, né? Tentou dar uma chegada na gente, no grupo. Mas foi uma coisa assim, atípica, porque com 20 minutos você perder 2 jogadores, 2 expulsões, então logo em seguida... Mas foram justas as expulsões? Eu não lembro muito bem, não. Eu não lembro. Eu não lembro quem era nem reclamação, quem era o árbitro. Ele foi um pouco rigoroso em algumas situações. O Adalberto, somente porque o Adalberto sempre usou o carrinho, mas sempre carrinho na bola. Nunca foi aquela coisa de diretamente no corpo do adversário. E aí eu sei que nós perdemos o Moze, perdemos o Adalberto. E aí realmente ficou difícil. Com o Vasco tinha um Giovani, um monte de jogadores fera, jogavam muita bola. Botaram 4 a 0 e realmente botaram aquele dia a gente na roda. Mas aí viajamos, né? Aí se eu não me engano saiu o Joubert, que era o treinador, assumiu o Lazzaroni. E aí fizemos uma bela excursão lá, ganhamos lá de adversários difíceis, como o Chivas, do México. Foi até um jogo no Coliseu. E ganhamos outros adversários também. Depois o Flamengo voltou e melhorou. E aí se organizou novamente, aí se acalmou. Chegou até as finais do campeonato. Isso, aí depois já entrou de novo no esquema. Porque ele foi um jogo atípico, porque você não tem 2 expulsões. Claro, se eu não me engano foram 2 expulsões, ou foi uma expulsão e uma lesão. Foram 2. Nós não perder, não seria desse. Poderíamos até perder, porque é normal perder pro Vasco. Não, por 4 a 0. Não, de 4, com o adversário com o nível do Vasco, não é nada normal. Mas foi 4, é complicado perder do Vasco.